Tem um serial killer dentro da prisão. O Herschel encontrou suas duas filhas, Suzy e Rachel, brutalmente assassinadas na barbearia. E agora o grupo vai enfrentar pela primeira vez uma ameaça mais poderosa que os próprios mortos-vivos: os humanos. Quem é esse assassino? Faz parte do grupo ou é um dos prisioneiros? Como o grupo vai lidar com a morte das jovens na ausência do Rick, que voltou para Atlanta? E o mais importante, o que vai acontecer com o responsável? Fica ligado que isso tá insano. Fala, zumbizada, bem-vindo ao HQJ, meu nome é John e a capa do volume de hoje é um spoiler para quem já conhece a história. E para quem não conhece, eu posso dizer que é um homem negro sentado com as costas na parede, rodeado de fedorentos abatidos. Maravilhoso! Se tu é menor de idade, já vaza que isso aqui é muito pesado para você. Lembrando que as alterações de imagem e fala foi para preservar a obra original. Agora chega de enrolação e bora para mais um capítulo de The Walking Dead. Resumão do último vídeo. O grupo chegou na prisão atolada de mortos. Tyrese, Andrew e Rick fizeram a limpa no lugar, dormiram na parte cercada. No outro dia, Rick e Tyrese invadiram a parte interna e descobriram 4 suspeitos vivendo trancados dentro de uma cafeteria com um estoque de comida invejoso. O grupo foi convidado a se juntar, rolou algumas intrigas por um deles ter sido preso por assassinato, mas nada sério. Foi até esse cara que levou o Rick e o Dale para conhecer as belezas da prisão, como as celas do Block C. Rick voltou à fazenda para buscar o Rush para cultivar uma plantação na prisão. Naquela noite, o Chris e a Julie finalmente fizeram coisas e não só isso. Tinham algum tipo de pacto para tirar um no outro. Zé Mané apertou o gatilho muito rápido, a menina faleceu, voltou zumbi, ele atirou nela de novo, o Tyrese estrangulou o moleque. O clima com os prisioneiros continuava tenso, embora alguns deles tenham se familiarizado com o grupo. Ty claramente cheio de trauma. Rick partiu de volta para Atlanta, desenterrou o Shane e descobriu que todos estavam infectados com o diacho que te transforma em zumbi no pós-morte. Maggie puxou tanto o cabelo do Glenn na barbearia que não sobrou nenhum fulico para contar a história. Ty coordenou uma invasão ao ginásio, mas teve um ataque de pelanca, avançou sozinho e foi pego pelos mortos. E o capítulo se encerrou com o Herschel encontrando a Rachel e a Suzy decapitadas após a Maggie ter deixado as duas sozinhas para cortar o cabelo. E esse capítulo começa desse ponto, mostrando o coitado do Herschel afogado em lágrimas. A Maggie até chega ali, descobre o que rolou, cai em lágrimas também. Já começamos o vídeo bem macabramente feliz. Já se prepara, pega lencinho e muito papel, que o vídeo de hoje é só depressão. Lá no ginásio não tem muito o que falar. Depois que o Ty foi cercado pelos mortos, a Andrew até tentou abandonar a formação para ir atrás dele, mas o Glenn segurou ela porque era um caso perdido e saíram deixando o coitado para trás. E os marrons ainda não acabaram. Também rola uma baixaria no banheiro com a Lori e a Carol, que estavam tomando banho, e o Axel entrou de fininho ali para ver as duas. Até finge que foi sem querer, mas quando ele volta para as celas, ele conversa com o Andrew, avisando que a visão tá boa, com as minas lá sem roupa, pro cara ir também. Fica claro que ele fez de propósito mesmo, queria ver as meninas. Mas tipo, era só isso, viu? Não ficou nenhuma ideia de intenção a mais, ou pelo menos não pareceu, só pra vocês saberem. E mais um detalhe importante, é nessa conversa que a gente descobre que o Andrew e o Dexter são um casal. O Axel até fala que o Dexter só tá com ele por algo de momento, eles estavam sozinhos na cafeteria, logo mais ele arrumava uma mulher pra ele. E é meio estranha a conversa, dá pra ver que existe uma certa rixa ali entre os próprios prisioneiros. Logo mais descobrimos outras coisas. Vamos dar mais uma volta pela prisão e ver o que mais tá rolando. O grupo principal tá de boa olhando as crianças brincando no pátio. E aí vem o grupo do ginásio chorando e a cambada recebe a notícia do Tyrese. Galera, tudo triste, o Dexter até aparece por ali, tava dando uma volta pela prisão, a Lori continua tratando ele com desprezo, e o Billy e o Glenn entraram pra procurar a Maggie e o Herschel. Atualizados os acontecimentos, tadinhos, cara. Pô, tadinhos. Eles nem sabiam que o que eles iam encontrar por lá é ainda mais depressivo. Só uma observação, as duas cabeças já viraram zumbi, estão até com os olhinhos se mexendo, e o Glenn foi o encarregado de ir lá dar os tiros. Velho, o bagulho tá ficando louco agora. Lembrando que no último capítulo, o Rick descobriu que tá todo mundo infectado, sendo mordido ou não, você volta. No caso das meninas, o cérebro não foi afetado, por isso que elas acabaram virando zumbis. E depois desse momento perturbador, temos um corte e o grupo tá entrando furioso nas celas do bloco C, atrás do Dexter, a comanda Lori. Ela jura de pé junto que o cara é culpado, aponta uma arma pro Andy, que tava por ali também, mas no final eles só prendem o Dexter na cela até descobrirem quem é o verdadeiro culpado. Naquela noite a Lori tá dando apoio moral pra Carol, que acabou de perder o Ty, ela até lasca ali um beijo nela, se desculpe, fica por isso mesmo, tadinha, cara, tá toda fragilizada. A Lori deu apoio moral, ela quase avançou o sinal. Alguns meses dali, o Dale e a Andrew estão desenrolando uma ideia sobre o futuro, sobre a relação deles, que tá ficando cada vez mais séria, algumas inseguranças, e já dá pra ver que eles estão ficando bem calejados com assuntos de mortes, principalmente a Andrew, que perdeu a irmã ainda lá na época de Atlanta. Quando amanhece o dia, o Rick já tá de volta, não tenho nada a comentar sobre a viagem de volta dele, foi bem tranquilo. O Glenn e o Dale recebem ele com a notícia das filhas do Herschel, que já é aquele
tapa no focinho do Rick. E em seguida, quando ele descobre do Tyrese, ele fica mais doido ainda. Meu, mas tu viu o corpo? E aí, você viu o corpo sem morte? Nós tem que ir lá ver o corpo. Taizinho não ia querer virar um saco de osso, devemos isso a ele. O Rick já corre pro ginásio e temos a grande surpresa. Nosso querido jogador ainda tava vivaço. O cara é bruto demais, pegou todos os fedorentos da quadra sozinho e ficou sentado numa parede esperando alguém aparecer. Casca grossa mesmo, ele deve ser da Rocinha, não é possível. Na série tem uma referência a esse momento, quando eles estão de carro indo pegar suprimentos lá pro lance da doença na prisão, uma horda gigantesca cerca eles, e aí o grupo sai vazado no meio do mato. O Tai, que tava meio perturbado por ter perdido a namorada Karen e sua irmã Sasha tava doente, meio que se jogou ali pros mortos. Só não foi mordido porque o roteirista não quis, e aí depois ele reencontra o grupo, todo exausto de tanta martelada. Diferente dos quadrinhos, que ele tava meio perturbado por ter perdido a Julie, sua filha. Os mortos cercaram ele, deu a impressão de ser fim da linha, mas ficou meio em aberto, e depois encontraram um cara com o ginásio da prisão limpo de zumbis. Eu prefiro o momento dos quadrinhos, mas o que vocês acham? Só descobrimos que ele não tinha morrido na próxima edição. Os fãs da época tiveram que esperar 30 dias pra saber disso. Lá na série, poucos segundos, já é revelado que ele sobreviveu. Eu fiquei mó feliz quando vi que ele ainda tava vivo. Realmente achei que ele tinha partido nos quadrinhos. Agora, no meio de tanta desgraça, vem aquela festa pelo Tyrese estar vivo. Reencontro com a Carol. Mas logo o clima fica pesado de novo, porque o Rick vai visitar o Dexter. E aqui é uma tensão, hein? Você vai lendo, parece demais que vai acontecer alguma coisa. E aí, foi você? Irmão, sua mulher tá doida, me prendeu aqui porque eu matei minha esposa com o namorado dela. Eu não tenho nada a ver com as girls aí não. Dá uma olhada na sua, galera. Porque eu tô com aqueles 3 trabalhadores na cafeteria há meses e não rolou nada até agora. Você chegou, deu BO. E o Rick meio que falou ok, mas que vai socar ele até a morte se descobrir que foi ele. E o Dexter não gosta nada dessa ameaça. Até pede pro Rick abrir a grade e falar na cara dele. E mano, o Rick abre. Ele abre a grade. E o cara fica tipo, Ave Maria, o cara é louco mesmo, velho. E volta pra cama. Mas galera, o que vocês acham? Será que foi ele mesmo? Porque a Lore prendeu o cara com base no passado. E se realmente foi alguém do grupo do Rick? O Allen tá super estranho desde que a dona morreu. Ele até apresentou ali certa melhora desde que chegaram à prisão, mas ainda tá estranho. O Andrew tava sozinho na cela, ninguém viu o que o cara tava fazendo. O Babudo tatuado tava rodando pela prisão também. O Thomas eu nem sei o que tava fazendo, que ele não apareceu até agora. Sei lá, mano, tá meio estranho ainda. E eu só suspeitei do Allen porque tem um momento que o Rick tá passando em frente à cela dele com os gêmeos e ele tá mó seco, mano, falando pras crianças que vai acontecer mais mortes, que eles precisam estar preparados e tudo mais. Mas o clima, de certa forma, tem a vibe dessa mina aqui. Tá duvidando? Olha a cara do Herschel com o resto da família Green, que agora é só ele, a Meg e o Billy. Mas que carga que o Herschel tá carregando, hein? Do celeiro pra cá foram 5 mortes, meu parceiro. Você tá entendendo a cabeça do fazendeiro? 5 filhos. A Lindsay, o Arnold, as gêmeas e tinha mais um lá dentro do celeiro quando deu aquela treta. O Rick ainda vai bater um papo com o Tyrese sobre como ele sobreviveu ao ginásio. Ele fala que nem lembra, parecia meio que uma alucinação dele. Também desabafa sobre a Julie, filha dele. Ele falou um negócio muito verdade. Todos ali estão mortos. A única diferença é que a filha dele não precisava mais passar por aqueles perrengues. Na visão dele, ela estava em paz, e tem muita verdade nisso, já que eles estão infectados, por assim dizer. Apesar desse momento meio triste, comparado a outros volumes, o Tyrese parece muito melhor, mais equilibrado. Provavelmente aquele tempo sozinho no ginásio foi bom para ele acalmar o tumulto na cabeça dele e refletir mais sobre a vida. Mas nada tá ruim que não possa piorar. A Angela tá recolhendo algumas roupas da lavanderia, até porque o grupo não tinha muitas roupas, então lavar umas roupas de detento para ter o que usar seria top das galáxias. E do nada, o Thomas aparece na miúda. Lembrando que ele não tinha aparecido até agora. E era melhor que continuasse assim, porque do nada, o Traste saca uma peixeira avisando que vai arrancar a cabeça da nossa loirinha. Que é isso, mano? Ele é um assassino. Sonegação de imposto nada, o cara deve ter sido preso por ser um serial killer. E a capa do volume 17 vem com a Angela se arrastando no chão, enquanto o Thomas observa ela com um facão ensanguentado. Lembra demais o estilão do Jason. Não quero perder tempo. A Andrea mete uma bofetada na cara do Thomas, tenta sacar a arma, mas o infeliz consegue bater nela com a arma e render ela no chão. Vou deixar vocês na curiosidade do que aconteceu. Quero falar do Rick depressivo no pátio da prisão. O coitado não para de se culpar pela morte das meninas, porque foi ele que convenceu o Herschel a ir pra prisão, alegando que era um lugar seguro. E a Lori que tem o papel-chave de ir lá tentar manter a sanidade do rapaz. O Rick nem tava mais conseguindo dormir direito desde o que rolou lá com o Chris e a Julie, e agora tem mais essa. Ele até aproveita aquele momento pra contar pra ela que voltou a Atlanta pra tirar no cheio. A Lori fica surpresa, mas meio que não liga. Já lá dentro da prisão, o negócio também tá desestruturado, porque o Andrew vai até a cela do Dexter oferecer algum tipo ali de companhia, conforto, e o cara tá pistola por terem prendido ele lá, sendo que ele era inocente. E meu povo, ele tem umas ideias muito realistas ali, falando que o grupo do Rick é cheio de doido. Os caras achavam que eles viviam bem, trancados na cafeteria só porque tinha comida, e que agora eles estão se matando e não sabem quem jogar a culpa. Pensando
Olhando pela perspectiva do Dexter, e principalmente por ele ser inocente, o cara tem uma baita razão, né, pessoal? Eu falo a perspectiva dele porque ele não esteve do lado de fora da prisão passando fome, com um monte de pele e osso tentando morder ele. Então algumas partes da realidade atual que o grupo teve, ele não tem. Ele não sabe como viver naquela prisão realmente era uma vida de luxo. Não tá tão errado o pensamento do cara. Mas enfim, pra ele o grupo do Rick é lunático e ele tem uma ideia pra contornar. Atenção agora, isso é muito importante. Ele pede pro Andrew dar um jeito de invadir o bloco A, que é lá onde fica a guarda central da prisão. Tem munição, armamento pesado pra enfrentar as rebeliões. Então ele se arma, solta o Dexter e tomam a prisão. Eu não tô falando muito sobre os prisioneiros da série, porque realmente o arco com os caras é totalmente diferente do que foi adaptado. Mas pra vocês lembrarem dos rostinhos, o Andrew é esse cara aqui. O Axel, que é cheio de marra nos quadrinhos, na série é esse senhor meio simpático, que tentou ser útil no grupo. O Thomas é o armado e o Dexter, infelizmente, não existe nos quadrinhos. No lugar dele tem um rapaz chamado Oscar e um gigante chamado Big Tini. Ou T, sei lá, nem lembro direito. Como eu já avisei vocês, a trama desses caras na série é totalmente diferente dos quadrinhos. Nem fisicamente os caras se parecem. Acredito que já ficou bem claro até esse ponto da história, então conforme as coisas forem rolando, eu falo um pouco mais sobre cada um. Nas cercas ao redor da prisão, o Dale começa a ter uma preocupação quanto à integridade delas com o peso dos zumbis se acumulando. Então ele chama o Glenn e o Axel para testar uma nova estratégia de colocar uma faca e bater com o martelo. Assim eles podem controlar a quantidade. Acaba que na prática dá errado, o peso do corpo do zumbi puxa a faca pro lado de fora e até machuca a mão do Dale. E aí o Glenn dá um upgrade, tem a ideia ali deles usarem um pedaço de madeira ou algo do tipo para segurar a faca e impedir que ela passe pro lado de fora. Eles precisam ter certo cuidado com isso, até para não enfraquecer as cercas. E é uma ideia bem interessante. Na série, eles costumavam usar algumas barras para fazer o controle de ordem em volta das cercas da prisão, algo parecido, mas não igual aos quadrinhos, que é essa ideia de usar uma faca, um martelo e um pedaço de madeira para fazer o controle. Parece mais divertido usar a barra, mas os dois são eficientes. Qual você prefere? Mudando um pouco o cenário, o Tai tá fazendo a limpeza do ginásio com a Carol, o clima começa a esquentar e rola algumas coisas muito interessantes na parte do piso que já tinha sido limpa. Agora eu quero falar do Carlinhos com a Sofia. Tu se lembra que lá no capítulo 3 a Sossô pediu ele em namoro e ele recusou? Então, o malandrinho voltou atrás. Ela fica toda feliz, dá um beijinho nele e é um momento muito fofo das crianças. Ele também serve pra contrastar com a Andrea abrindo a porta correndo. Sai, Satanás! E o delinquente do Thomas correndo atrás dela, meu chapa, o Rick, que tava na DP dele, ficou esperto na hora e pulou em cima do cara. Meu amigo, ele soca, e soca, e soca. E a Lore segura. E mesmo assim ele soca, e soca, 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 soca. Até que o Tyree segura o cara. O Rick enloucou, mano. Ficou louco, louco, louco. Explodiu de vez ao descobrir que o Thomas matou as meninas. E ele tá frio, cara, gelado, a mão ficou bichada, tem até um dente grudado ali. E o Thomas, não ficou muito bem não, mas ainda respira. O grupo inteiro ali em estado de choque, observando o espancamento que rolou. Tem até uma baita de uma DR do Rick com a Lore, porque a Lore não aceita que o Rick quase matou o cara. Ela queria quebrar o ciclo de matanças, voltar a ser civilizado, algo por essa linha. Já o Rick vê o cara como um sem futuro, uma ameaça real ao grupo que precisa ser abatido. O negócio vai ficando feio. A Lore até fala que o Rick tá agindo como um ditador, que se ele acha que deve fazer, ele simplesmente faz. Dá a ideia de soltar o Thomas em algum lugar fora da prisão, que isso seria uma condenação pior do que a morte, ou até mesmo trancar ele em uma cela. A Andrea fica revoltada com a ideia de colocar ele pra dormir em uma cela do lado dele, sendo que ele quase matou ela. Ele é até a favor de sacrificar o cara. Ô pessoal, verdade, nessa correria nem deu tempo de falar. O Thomas abriu um baita de um sorriso lateral no rosto da Andrea. O Tai sugere eles montarem novas regras pra vida que eles estão começando a construir ali. O Rick já toma a frente de novo. Fala que a regra vai ser, abre aspas, se você mata, você morre, fecha aspas. O Rick já tá começando a querer desligar o botãozinho da compaixão. E de modo geral, o grupo fica todo dividido com esse novo acontecimento. Foi a primeira ameaça humana que eles enfrentaram em meses de apocalipse. Lore fica doida, Dale discorda, Patrícia começa a chorar inconformado com como o Thomas era carinhoso com ela. Forma uma bagunça muito maluca ali, e no final meio que a Lore é a única que discorda da pena de morte do Thomas. Então o Rick anuncia que eles vão enforcar o cara. Isso me lembrou muito daquele carinha lá na segunda temporada, acho que é o Randall, né? Que o grupo fica todo dividido sobre a pena de morte, e o Dale é o único no grupo que discorda totalmente e fica tentando convencer o grupo a refletir sobre tirar uma vida. Tem um discurso maravilhoso sobre sanidade. Aquele episódio é dele, já que no quadrinho ele é a favor da pena. O pessoal já não vai com a cara da Lore na série. Imagina se tivesse colocado ela pra fazer esse papel. E a capa do volume 18 e último do vídeo de hoje é com um pequeno grupo de andarilhos se esbaldando em uma refeição. Tenebroso isso, né? Olha os detalhes desses corpos em decomposição, maluco. Imagina o trabalho que não dá desenhar e pintar. Os caras estão de parabéns demais. Está maravilhoso isso, cara. Que trabalho. Continuando nossa história, a
a Lori foi atrás das crianças na cela da prisão, com toda a treta do lado de fora com o Thomas, o Alan teve a decência ali de levar as crianças pra dentro. E o Carl tá muito assustado, velho, achando que o Rick surtou e ia matar todo mundo. A Lori vai lá, fazer aquele papel de mãe, explicar que foi um caso à parte, o Thomas era um cara do mal. Ele pergunta se era um cara do mal igual o Shane. Toma esse tapa na cara. Ela concorda. Não se esqueça que o Carl só tem 7 anos. E você vê que o Carl tá mal, cara. Ele tá ali falando, né, que matou o Shane, né, antes que o Shane matasse alguém. Não tinha rolado esse desabafo do Carl desde o que rolou com o Shane. E a Lori é obrigada a concordar, dizer que ele fez a coisa certa, o que é, ela não tá errado de certa forma. O Rick aparece, chama a Lori pra conversar, explica que não tá tomando as decisões de cabeça cheia, que são decisões racionais, pensando no bem-estar do grupo, que ele é um tiro, ele foi preparado pra esse tipo de decisão. Essa conversa é bem mais light, com os dois ali expressando os pontos de vista, essa segurança, tentando ajudar um ao outro. Típico casal brasileiro, primeiro mete a faca um no outro, depois vem se abraçar. Tá evidente que a Lori tá chegando no limite dela e a gravidez também atrapalha. Tanto é que foi ela que tomou a frente na ausência do Rick pra tentar resolver o suposto assassinato do Dexter. Então ela entende bem o ponto de vista e até concorda com ele. E essa conversa bizarra é toda na frente do Carl, velho. Poderiam ter tido a decência de tirar o moleque da cela como as outras crianças, mas beleza, né? Pode ter sido proposital pra preparar ele pras próximas edições. O Carl ainda vai ter uma importância que vocês não estão ligados. Mudando pra Andrea, nossa loirinha sofreu um rasgo muito violento no rosto. Tirou até um teco da orelha da coitada. E o Dale que cuida dela ali. E do Rick também, que aparece pra pegar alguns analgésicos. Claro que depois disso tudo ele solta o Dexter. O clima é muito pesado com o Dexter, mas não rola nada especial. Lembrando que ele pediu alguns favores pro Andrew. Ah, e uma coisa importante. Essa química da Andrea com o Dale tá cada vez mais forte. Depois desse evento, eles até cogitam em sair da prisão juntos. Mas são só ideias, nada sério. Vamos ver o que mais rola mais pra frente. E é uma pena não termos visto de fato o que rolou entre a Andrea e o Thomas. Como será que ela fugiu do cara, né? Só nos resta a imaginação. Na cela dos Green tá tão feio quanto o resto da prisão, porque o Rush, paralisado com tudo que ocorreu, pede desculpa pros filhos dele e o Billy surta de vez, falando que o Rush é o responsável por elas terem morrido. Toma ali um tapão na beisola pela malcriação, o Rush vai pra cima dele, mas meio que se acalma e o Rick aparece pra avisar que eles prenderam o Thomas. Na verdade, o Rush e sua família não sabiam ainda que tinha sido o Thomas, porque eles estavam lamentando desde o ocorrido. Nem chegaram a ver o espancamento do pátio. O grupo tinha prendido o Thomas no freezer, pra quem não lembra, onde eles guardavam os marrons antes do Rick chegar à prisão. Colocaram no lugar certo. Ideia da Therese, hein? Tiram ele de lá, arrastam até uma das celas e tudo isso vai rolando com o Rick avisando ao Herschel que vai jogar ele da torre de guarda com uma corda no pescoço. O Herschel ainda vai querer ver, viu? O povo tá tudo ficando perturbado e ainda estamos na edição 18. Vocês vão ver como a coisa vai ser lá pela edição 60, 70, só lunático. Outra perturbada é a Meg. Quando o Glenn vem oferecer apoio, ela diz que não quer mais amar ele, porque daqui a pouco ele vai morrer também. O pessoal literalmente não tá bem no vídeo de hoje. Vocês viram que o começo já foi pesado. E você acha que as desgraças já acabaram? Não, minha vida. A Patrícia aparece na cela do Thomas pra libertar ele. Bona, filhote de Cruz Credo, vão vir matar você. E o Thomas ataca a loirinha, começa a esganar ela, dá soco e ela arranha. Nossa, mas ela arranha com vontade a cara dele que já não tava boa. O Tyrese estava próximo, aparece pra ajudar, aponta a arma e tiro. Mas não se engane, não foi o Tyrese quem atirou, e sim a Meg, que apareceu ali do nada como um espírito e descarregou o pente pra cima do cara. E esse foi o fim do serial killer da prisão e a primeira morte de um humano pelas mãos da Meg, que até agora não era uma personagem tão relevante, embora ainda vai se desenvolver muito nos quadrinhos, diferente da série que ela já chegou na prisão sendo uma das grandes protagonistas. Na série, a Meg não teve nenhuma morte tão impactante assim pra chamar de sua. Teve uma meia boca lá quando ela foi presa com o Glenn pelo governador. Ela já se envolveu em outros tiros pelas temporadas, zerou alguns CPS, mas não teve uma primeira morte marcante pra chamar de sua. Diferente de outros personagens como o Rick, que teve aquele episódio lindo lá chamado Nebraska. Já nos quadrinhos ela teve uma primeira morte marcante que foi com Thomas, que era o assassino das suas irmãs. E claro que eu não tô considerando o caso ali do parto da Lore no começo da terceira temporada, que foi a Meg que abriu a barriga, então meio que contaria como uma morte. A própria morte do Thomas na série foi uma parada totalmente diferente dos quadrinhos. Desde o primeiro momento ele já parecia uma ameaça, apesar de ser meio leigo sobre o apocalipse. Foi até ele que atacou brutalmente um dos prisioneiros após ser mordido, e numa tentativa idiota de tentar ferir o Rick, ainda quando eles estavam, né, limpando ali os corredores da prisão, o Rick só esperou o fogo baixar e nem hesitou em meter sua tramontina no meio do globo do indivíduo, deixando o Andrew revoltado. Depois a gente fala mais desses caras, vamos voltar logo pro quadrinho. O grupo não tinha o que fazer com o corpo do Thomas, então tacou pros mortos. Daí veio a inspiração da capa. E o Herschel ficou observando com o Billy os andarilhos jantando. Daí você pensa, caramba, John, que capeta
capítulo, finalmente um pouco de paz. Não. O Dexter aparece armado com o Andrew e aponta a arma pro Rick. Seguinte, meu parceiro, a Patty tá com nós. Vou meter o papo reto. Me casa, nosso casa. Chegou causando, então cai fora. E aí vai rolar mais briga, discussão. A Carol vai descobrir algo perturbador, zumbis, mais mortes, novos personagens. O Watts, que ficou cuidando dos animais na fazenda do Herschel, vai reaparecer em um momento crucial. Novas áreas da prisão serão desbloqueadas e tudo isso você verá no próximo capítulo. Não esqueça de deixar o like se você gostou e para mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau!